Boa noite. Estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável. E a entrevista de hoje é pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Bárbara Maia. E o tema de hoje é planejamento matrimonial, regime de bens e pacto antinupcial. Para você que quer enviar a sua pergunta, pode encaminhar a sua pergunta que nós fazemos no decorrer da entrevista para a doutora Bárbara. Lembrando que o programa tem transmissão ao vivo pelo canal TP Fest. Uma boa noite. Vamos encaminhar o convite. Estamos aguardando a conexão, a entrevista de hoje. Passos jurídicos com a doutora Bárbara Maia. Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo Seja bem? bem-vinda. Tudo bem, seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal pelos Espaços Jurídicos. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer você um pouquinho. Com certeza. Meu nome é Bárbara Matoso, eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu advogo há 25 anos, eu sou sócia da Souza Freitas e Matoso Advocacia, nós temos um escritório aqui no Recreio dos Bandeirantes, eu sou formada, especializada em Direito das Famílias e Sucessões, Planejamento Sucessório e também Direito Imobiliário. Atuamos com vários condomínios, fazemos inventário, toda a parte de família e sucessões já tem uma longa bagagem aí, né? E o planejamento sucessório que antigamente nem se falava sobre isso, agora está tão na moda, né? Muitos clientes procurando, veio muito na pandemia, todo mundo com aquela urgência de fazer seu planejamento, então temos bastante especialidade nesse assunto. É verdade, na pandemia acabou abrindo bastante essa área de planejamento, né, doutora? Sim, foi bastante planejamento, porque eu acho que foi a primeira vez que todo mundo acho que lidou com a morte assim tão de perto, né? Que é ninguém gosta de falar, essa é a verdade, né? Nós sabemos que isso vai acontecer um dia, é uma coisa certa, mas ninguém gosta de falar sobre isso. E aí não teve jeito, né? Veio a pandemia, transformou nossas vidas. Quem não sabia fazer teve que se adaptar, né? O advogado que não sabia perdeu o cliente, né? Quem estava e a gente lá no escritório, a gente já fazia várias especializações sobre isso, já falava sobre isso bem antes da pandemia. E aí não foi difícil também entrar nessa área por conta disso, né? Acho que quem se especializa, quem sempre estuda, está sempre em cima. Com certeza, doutora. E hoje a nossa entrevista é sobre planejamento matrimonial, regime de bens e pacto antinupcial. Então, eu começo a perguntar para a doutora: muito se fala sobre os regimes de bens e pouco sobre o planejamento matrimonial. Ele é apenas para escolher o melhor regime de bens ou vai muito além disso? Vai muito além disso. Primeiro, eu gostaria de dizer que o casamento é o contrato mais importante que nós assinamos, mas ninguém fala sobre isso, né? Todo mundo fala sobre a festa, o casório, o vestido, o bolo, a lua de mel, mas ninguém fala sobre o regime de bens. Todo mundo esquece que se você não escolher o seu regime de bens, o Estado escolhe por você. Por quê? Porque a regra é do regime da comunhão parcial de bens. E quando você deve fazer um outro tipo de regime, quase ninguém nem sabe o que significa. As pessoas acho que nunca nem falaram sobre isso. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer e não sabia. O que acontece com o pacto antinupcial? Ele é obrigatório para quem escolhe um regime de bens, que não o da regra. Se você escolher uma separação convencional ou uma comunhão total, você tem que fazer um pacto antinupcial, não tem jeito. Quando você chegar no cartório para fazer a habilitação do casamento, se você disser, eu quero uma comunhão total. Não, você tem que fazer o pacto primeiro. Você vai no cartório de notas, você faz a escritura do pacto antinupcial. Quando você for no RCPN, que é o cartório de registro das pessoas civis, você leva esse pacto e aí vai estar lá na sua certidão de casamento qual é o seu regime de bens. E aí, passando já respondendo à sua questão, o pacto antinupcial ele vai muito além de regime de bens. Além das questões, obviamente, financeiras, patrimoniais que podem constar, ele pode constar, por exemplo, regras de convivência, como vai ser o relacionamento daquele que quer ter filho, se não quer ter filhos, perdão, se quer ter filhos, não quer ter filhos,
Por exemplo, já estipular uma pensão alimentícia em caso de divórcio. Acho que quase ninguém fala isso, né? Deixa para discutir alimentos. Por que você não discute, entre aspas? Por que você não conversa sobre isso quando está todo mundo no amor? Vai casar, tá naquele amor total. E quando está já no divórcio, tá todo mundo brigando, ninguém mais quer saber sobre isso. Você pode estipular, por exemplo, guarda de filho, guarda de pet. Muito comum, né? Hoje em dia todo mundo tem filho de 4 patas, ninguém estabelece. Você pode colocar indenização em caso de traição. Muito se fala aí dos artistas, né? Essa indenização. Então, uma série de coisas pode ser colocado no pacto antinupcial. Não é só questão patrimonial. E, doutora, quando o casal deve procurar um advogado para fazer o planejamento matrimonial? Então, ele já deve procurar assistência jurídica assim que decidiu se casar, né? Ou casar ou viver em uma união estável, ele já deveria procurar. Porque o que acontece? As pessoas não sabem sobre o regime de bens. Não é que existe um regime melhor do que o outro. O importante é o seguinte, o casal saber o que significa cada um, quais são suas consequências, né? O que isso vai trazer para mim no futuro de benefício, e aí escolher o que melhor lhe garante os interesses. Pode ser uma comunhão total, por que não? Ou uma separação convencional, contanto que eles saibam o que estão fazendo. Então, por isso que eu acho muito importante. Decidiu casar? Vai morar com alguém? Procura assistência jurídica. E, doutora, o planejamento matrimonial, ele pode evitar de uma empresa quebrar ou até mesmo ser dividida na hora da separação? Então, a falência de uma empresa, ela não depende de um planejamento matrimonial. Você fazer um planejamento ou não, não tem a ver com essa falência. Aquela empresa falir, o que pode acontecer é o seguinte, você tem um sócio só, digamos que só o marido seja o sócio, casou no regime da separação de bens, né? Os bens da esposa, por exemplo, não vão jamais atingir aquilo ali, porque ele não vai ter meação. Neste sentido, se você pensar que eu fiz um planejamento com uma separação de bens, sim. E aí você pode agregar ao planejamento matrimonial também um planejamento patrimonial e sucessório. Para muitos empresários, nós fazemos o planejamento empresarial também. Vamos segregar riscos, vamos separar o que é ativo e o que é passivo. Vamos tirar os bens da empresa que tem risco, por exemplo, uma empresa de segurança. Imagina o risco que essa empresa de segurança corre. Você vai deixar bens nessa empresa? Claro que não, os bens pessoais dos sócios não podem estar nessa empresa, eles têm que dividir. Mas isso já é mais para o planejamento patrimonial e não tanto para o matrimonial. Mas os dois têm que andar juntos, deveriam andar juntos, né? E, doutora, o casal que faz o planejamento matrimonial, daqui a alguns anos a situação financeira acaba mudando. Esse planejamento, ele pode ser revisado, alterado ou até mesmo cancelado? Então, cancelado não é bem, né, o termo, mas o que a gente fala é o seguinte, o Código Civil permite, no 1639, se não me engano, a alteração do regime de bens. Lógico que você não pode alterar para prejudicar terceiros. Ah, eu devo, a família deve não sei quanto para uma pessoa, eu vou alterar isso aqui porque eu quero fraudar os meus credores. Não pode, tá? Mas você pode sim, se for vontade do casal, e precisa de autorização judicial. Então, o advogado tem que entrar com uma petição na justiça, explicar para o juiz o porquê daquele casal está pretendendo uma alteração do regime de bens. Por exemplo, aí eles querem entrar de sócios numa empresa, ou só um quer, e aquele regime pode prejudicar a empresa, ou pode prejudicar aquela pessoa no futuro. Então, o pedido, né, de alteração de regime de bens, ele tem que ser motivado. E aí o juiz vai decidir, o Ministério Público vai opinar, mas há essa possibilidade, sim, de você alterar o seu regime de bens. E quando a gente fala de pacto antinupcial, o que seria esse pacto, o que pode ser colocado e o que não pode ser colocado, doutora? Eu até já adiantei um pouquinho, né? Antes eu falei sobre isso. O pacto antinupcial realmente são regras, né? Você vai colocar ali como que você quer reger o seu casamento ou no contrato de convivência que seja na união estável. Você pode colocar tudo aquilo que não for contra a lei.
E muita gente coloca, a maioria coloca questões mesmo patrimoniais, mas hoje nós já temos feito mais, já mais além, né? Como eu falei, a guarda de pet, que antes não se falava sobre isso, né? Mas hoje é muito comum, o divórcio fica, quem é que vai ficar com o cachorro? O cachorro é meu, ah, mas foi eu que te dei. Aí fica aquela discussão, aquela briga. Vamos fazer isso, não está regulamentado, né? Não sabemos nem se nessa nova reforma do Código Civil se vão falar sobre os pets, né? Porque para a gente, eles são pessoas da família, da nossa família, mas para a lei, eles são coisas ainda, eles estão na parte de patrimônio. Então, você pode prever regras de convivência, por exemplo, como vai ser a convivência familiar com os meus sogros, né? Quantas vezes eu quero ir na semana, ou não quero meus sogros dentro de casa. A multa por infidelidade, no caso de traição, é muito polêmica, todo mundo gosta de colocar, principalmente os famosos adoram colocar isso, aí sai milionário, multa milionária, ficou rico, aquela coisa toda. Você pode dizer como você quer, por exemplo, a educação dos seus filhos, você pode colocar. Outra coisa que pode colocar impacto antinupcial, eu acho isso muito importante. No caso de eu faltar, por exemplo, eu morro antes de você, quem eu quero que faça a administração dos bens do meu filho? Às vezes eu não quero que meu marido faça, às vezes eu quero que uma irmã minha faça, um irmão meu, padrinho, ou se os dois faltam, quem não está mais aqui? Quem é que vai tomar conta dos bens do meu filho? Quem vai cuidar do meu filho? Às vezes eu não quero que meus pais cuidem, né, meus sogros, quero justamente um tio, uma tia, alguém mais próximo. Isso se coloca no pacto antinupcial. Claro que coloca muito também as questões patrimoniais, né? Se você está fazendo um pacto, você vai prever. Ah, é só meu? Ah, é nosso? É dos dois? O que a gente adquirir daqui para frente vai ser nosso? Vai ser só meu? Então, as pessoas costumam colocar, sim, mais regras patrimoniais e financeiras, né? Porque até evita conflitos no futuro. Você escrevendo ali o que você quer, você já debateu, você discutiu com seu marido, com a sua esposa. Quando chegar lá na frente, quando precisar, porque a gente fala, mas ninguém quer divorciar, né? Ninguém casa pensando em se separar. Essa é a verdade. Mas a gente sabe que é uma coisa que pode acontecer. E aí, por exemplo, você não fez um pacto e você casou novamente. Aí você também não faz. Hoje em dia nós temos segundas núpcias, terceiras, tem gente que casa. Fábio Júnior. Quantas vezes o Fábio Júnior já casou? Não Várias sei se, vezes. não sei se fez algum contrato, algum pacto antinupcial, mas deveria, né? Porque tem uma penca de filhos para frente. Será que eu quero? Eu tenho filhos, eu já contraí segundas núpcias já mais velho, por exemplo. Será que eu quero que a minha esposa ou meu marido, segundo marido, concorra com meus filhos depois na minha sucessão, na minha herança? Ou se eu me divorciar dessa segunda pessoa, será que eu quero dividir com ela o patrimônio que é dos meus filhos? Então, também muito comum prever essas situações, já pensando em segundas núpcias, em filhos fora do casamento, sabendo sempre que filho é filho, né? Não tem distinção, você não pode preterir um filho. Óbvio que aí, já entrando mais na parte de sucessão, você pode sim dispor de 50% do seu patrimônio para quem você quiser. Então, você pode beneficiar um filho desse sentido, mas não tirar ele da sua herança, isso não poderia. Então, o pacto antinupcial não poderia prever isso, por exemplo. Né? A não ser lá nos casos de deserdação da lei, mas aí já é motivo para outra entrevista, né? Com certeza. E, doutora, como funciona a escolha do regime de bens? Qual o mais apropriado, vamos dizer assim? Na verdade, é como eu já tinha falado até antes, né? Não existe um regime de bens mais apropriado. Existe um regime de bens que atende os interesses daquele casal, né? Para ser o regime da comunhão parcial, você não precisa fazer nada, porque você vai chegar no cartório, vai pedir, vai falar, eu vim aqui para abrir os proclamas, né? Fazer a habilitação do casamento, e aí automaticamente na sua certidão vai sair regime da comunhão parcial. Como antes saía regime de comunhão, só assim, regime de bens. Quando a gente pega uma certidão de casamento muito antiga, eles casaram com 50, 60, 70 anos de casado, a gente vê que era de comunhão total, né? Que era a regra antigamente. Então, para você decidir sobre outro tipo de regime de bens, você tem que fazer o pacto antinupcial, aí não tem jeito. Aí você vai averbar esse pacto antinupcial lá quando for pedir a habilitação do casamento. E aí não tem a questão de qual é o melhor ou qual não é. Não existe isso. Existe assim, aquele casal jovem, por exemplo, gosta muito de separação de bens. O que é meu, o que é seu, o que a gente quiser que seja nosso, a gente compra junto. Coloca lá na escritura que seja junto.
mas isso vai muito do interesse de cada um. Nem sempre eles querem dessa forma. Agora mesmo, há pouco tempo, não me lembro quem foi, um desses influenciadores aí, falou que queria comunhão parcial, todo mundo teve uma discussão muito grande sobre isso. Como é que pode? Vai dividir tudo se separar, que esse pessoal separa, né? Cada separa em 6 meses, né? Mas é aquilo, é o regime que funciona. O que eu acho é assim, cada pessoa, sabe, cada casal sabendo o que é cada regime, tendo realmente a verdadeira consciência do que é aquilo ali, ele pode de vontade própria escolher. Ah, não, prefiro deixar o comunhão parcial. Ó, não, para mim não, eu não quero. Eu tenho muitos bens, tenho prospecção de ter muitos e não dividir com meu marido. Temos casos no escritório de quando chega o divórcio, a mulher chega lá pra gente e fala assim: nossa, mas fui eu que batalhei, eu que trabalhei, ele ficava em casa, ele estudava, ele não trabalhava, e eu que comprei tudo, eu que botei tudo pra ele. Eu falo, vai, seu regime de bens é da comunhão parcial. Então, assim, não sabem, as pessoas, na verdade, não têm o interesse de saber, porque não se falava sobre isso antigamente, e não têm consciência do quais são as consequências de escolha desse regime. De que se tiver que se divorciar, vai ter que partilhar meio a meio. Isso é válido também para a união estável, né, doutora? Porque hoje muita gente também está na união estável, alguns com escritura pública, né? E outros nem a escritura fazem. Então, é válido também um pacto antinupcial se a pessoa optar por fazer numa união estável? Ou Sim, ela sim, tem que no, estar com escritura pública? não, não, então, mesmo sem escritura de escritura, é que a pessoa vai ter que provar que ela tem uma união estável, tá? Se ela não fizer nada, nem um contrato de convivência, né? A gente não chama de pacto antinupcial no caso de união estável, a gente fala de contrato de convivência, tá? Que você vai fazer no cartório de notas. Se você de união estável, esse contrato de convivência vai constar dessa escritura. Senão, você vai ficar com aquilo ali para futuramente tiver que usar judicialmente, porque não sai uma certidão de casamento, né? Como no caso do casamento. Mas sim, vale, porque a regra hoje que se entende é que na união estável, se você não escolhe, vai ser o da comunhão parcial. E casamento vale para a união estável. E as dívidas também faz parte da herança ali, né, do casal. No caso, para todos os regimes de bens que for optado pelo casal, as dívidas também fazem parte? Não, a regra é que, por exemplo, se você escolheu, né, a separação convencional, a regra é que num eventual divórcio, as dívidas não vão ser partilhadas, né? Justamente por você ter escolhido. Se você não vai dividir os bens, muito menos as dívidas. Mas há um entendimento de que se, por exemplo, ação convencional, se houve uma dívida em benefício da família, como por exemplo, teve que gastar com um tratamento de saúde, a esposa, o marido ficou com câncer, tiveram que fazer uma dívida enorme para pagar o hospital, tratamento, aquelas coisas. Há o entendimento de que nesse caso, sim, iria dividir também, né, a dívida. No regime da comunhão parcial de bens, a regra que tem é que sim, o que foi adquirido onerosamente durante o casamento se partilha e a dívida contraída durante o casamento ou união estável também se partilha. Supõe, o STJ ele entende que isso há uma presunção, tá? De que o que foi a dívida feita durante o casamento seria também partilhável porque foi em benefício da família. Que dívidas seriam essas? Por exemplo, viagem, isso seria em benefício, a manutenção do filho, escola, tudo isso seria sim em benefício da família. E aí essa dívida tem que ser partilhada no divórcio. Agora tem uma questão muito importante. Se um cônjuge descobrir uma dívida oculta do outro cônjuge e conseguir provar que essa dívida não foi em benefício da família, ele pode tentar se eximir dessa responsabilidade. Mas aí depende de prova, né? E vai depender do juiz, aquilo tudo que a gente já sabe. Por isso que é bom também colocar no pacto antinupcial na regra de convivência. A dívida feita por um dos cônjuges, só a ele pertence em caso de divórcio, pode ser colocado também. E, doutora, o que o casal precisa ter em mãos quando vai para a consulta do advogado para realizar o planejamento matrimonial?
Na verdade, ele não precisa ter nenhum documento de início, porque isso justamente é uma fase pré, né? O casal tem que procurar antes de casar, antes de morar junto. E, na verdade, o que o advogado faz é um checklist. O que vocês pretendem para o casamento de vocês, né? Nós lá no escritório temos esse checklist, nós temos as perguntas já que você. Qual é a regra que vocês querem para o casamento de vocês? Vocês estão procurando? Mesmo na comunhão parcial de bens, você pode uma regra de convivência, não para o regime de bens, que aí você já escolheu o parcial. Você quer fazer, por exemplo, para parentes, para educação de filhos, tem uma série de coisas que a gente já falou anteriormente, não vou repetir para não cansar a audiência, mas então ele não precisa ter nada, mas ele precisa dizer o que ele quer com aquele pacto antinupcial, o que ele quer que seja previsto ali. Muitas pessoas colocam, por exemplo, o casal tem direito a sair sozinho uma vez por semana para os amigos. Imagina, a gente vai pensar, mas as pessoas colocam, doutor, eu quero poder ter aquela minha saidinha, minha pelada com meu amigo ali, com os amigos, depois ter o churrasquinho, quero poder chegar em casa meia-noite, ela não vai deixar, é melhor colocar aqui. Aí você coloca no pacto. Então, assim, de documentação, de início, realmente você não precisa nada. Você vai preencher lá o checklist que o advogado vai te passar, o que você quer, a gente aí faz a reunião com os clientes novamente, mostra o documento, vê se aquilo está de acordo, se quer inserir, se quer colocar mais alguma coisa, e aí a gente leva no cartório para fazer o pacto. Aí sim vai precisar dos documentos, certidões e identidade. Casamento, certidão de casamento ainda não vai ter, sai lá a escriturazinha do pacto antinupcial ou do regime de convivência. E, doutora, com a sua experiência, qual o maior erro que os casais costumam cometer quando faz o planejamento matrimonial? O erro é não fazer o planejamento matrimonial. Não vejo nenhum erro ao fazer, não, tá? Pode acontecer da pessoa se arrepender. Me arrependi de ter escolhido. Não sei, vou dar um exemplo polêmico. O casal colocou lá que podem viver um relacionamento aberto. Aí depois se arrepende, né? Sim, o pacto antinupcial, mas aí você vai ter que ir lá judicialmente pedir para desfazer aquilo ali não, hoje em dia ele não mais atende os nossos interesses, entendeu? Casei com 18 anos, atendi o meu interesse, esse tipo de casamento, mas hoje em dia eu já não quero mais. Então, assim, mas na minha visão, na minha experiência, o erro é não fazer. Geralmente, quando as pessoas chegam no nosso escritório sem fazer, né, o pacto antinupcial, o planejamento matrimonial já na fase de divórcio, é bem ruim, porque as pessoas já estão brigando, já não tem mais aquele amor, já está no conflito. Então, o conflito é que é o problema. E para ter uma união estável, até mesmo um casamento juridicamente seguro, qual o primeiro passo que deve ser feito hoje, doutora? Não existe nada 100% seguro, né? Como é que a gente... Seguro no sentido, se eu vou casar, eu não vou ficar... A gente quer que seja para sempre, mas nem sempre é para sempre. Então, você não tem como prender uma pessoa. Divórcio liminar. Muitos juízes dão do divórcio liminar sem nem ouvir outra parte. Potestativo. Eu não sou obrigada a ficar casada. Então, não existe uma regra que seja 100% para você dizer que vai manter aquela pessoa presa a você para a vida toda. Isso não existe. O que você pode fazer, na verdade, é isso. Junto um planejamento patrimonial. Porque aí, na verdade, o que você está fazendo é a segregação de risco e você está organizando o seu patrimônio. Você quer dizer como é que você quer que aquilo ali seja feito. Aliás, porque aí você já deixa organizado, por exemplo, para quem você quer que vá os seus bens, o seu patrimônio. Eu vou criar uma da empresa, vou botar meu barco, minha lancha. Como é que eu vou fazer com os imóveis que eu alugo? E aí, vou fazer uma sociedade? Vou colocar os filhos como sócio? Vou doar as cotas? Existe uma para não ter riscos, entre aspas, 100% não vai ter nunca. Mas temos diversos instrumentos que podemos sim auxiliar o cliente a, de repente, conseguir pelo menos ter uma figura. Ufa, pelo menos com isso aqui eu vou conseguir. Posso casar de novo, que a minha esposa não vai, a minha futura esposa não vai brigar com os meus filhos, por exemplo, né? Que eu acho que isso é o maior, é o medo, assim, dos pais, né? De repente, a madrasta ou o padrasto briga com os filhos, aí briga pelos bens. Então, eu acho que 100% seguro não tem, mas temos instrumentos sim
saia pelo menos da sua vontade. E, doutora, qual o conselho que a doutora deixa para os casais que estão iniciando aí, planejando casar para 2026? Qual o conselho que a doutora deixa aqui para eles? Procure uma assistência jurídica e converse. Converse sobre o planejamento matrimonial, saiba quais são os tipos de regime de bens que existe, converse, discuta, veja se esse regime que o Estado escolheu para você, se é o melhor para o seu relacionamento ou não. Às vezes você não quer esse, mas você escolheu porque você nem sabia que podia ter outro. Você achava que aquele ali que era só chegar no cartório e fazer. Pular de vestido de noiva não é, gente, não é. E a gente vai para o quadro, então, perguntas e respostas dos internautas. Eu vou começar pelo suporte de atendimento do Bate-Papo Legal, que enviou a pergunta da Kerlina, ao vivo com a gente de São Paulo. Ela fala, gostaria de saber quanto custa para fazer um pacto antinupcial. Oi, querida, Se há boa uma noite. diferença entre os valores, de estado para estado. Boa noite, sim, há uma diferença de valores, tá? Do cartório. E, obviamente, cada profissional vai cobrar o seu valor, os seus honorários, né? Aí nós temos uma tabela da OAB que diz o valor mínimo que a gente pode cobrar dali para cima, cada advogado, cada escritório tem o seu percentual. Então, por isso que não dá nem para falar de valores, e muito menos do cartório. Os cartórios, todo ano, início de ano, seus emolumentos. E cada estado tem um valor diferente. E até mesmo do próprio estado. Aqui no Rio, por exemplo, nós temos cartório na Barra da Tijuca, preço por uma escritura, e que lá no centro da cidade cobra outro preço pela escritura. Então, não tem nem como falar um valor. O planejamento matrimonial, ele vai muito além de só elaborar um pacto antinupcial. Porque o advogado vai atender o cliente, ele vai ver, vai fazer diversas reuniões com você até chegar no esboço final. Então, isso tudo vai muito além de chegar e fazer simplesmente um rascunho. Então, por isso que é muito pessoal, vai de cada cliente. O que eu aconselho, que nós fazemos lá no escritório? Nós fazemos primeiro uma consulta. Essa consulta, ela é paga. O cliente fechando conosco, por exemplo, o planejamento matrimonial, o valor dessa consulta ela é abatido. Então, é como se esse valor não existisse, né? Já está dentro dos honorários. Porque aí nós precisamos fazer a primeira consulta para ver o que você quer, o que você não quer. Que às vezes nós temos um pacto super simples, que de repente você vai cobrar, vou dar um exemplo, R$ 1.000 de honorários. Mas tem um outro que já é mais complicado, que vai exigir, né, uma qualificação maior. Então, isso tudo vai depender dessa primeira consulta, onde você vai identificar e aí você vai poder passar a sua proposta de honorários para o cliente. E a segunda pergunta enviada pelo chat do Bate-Papo Legal, através do site dos Espaços Jurídicos, é a pergunta da Lourdes, do Rio de Janeiro. Ela manda tudo jóia, adorei o tema. Tenho uma dúvida, como proteger meus bens adquiridos antes do casamento? Obrigada. Oi, Lourdes, boa noite, obrigada por você estar aqui. Então, os bens adquiridos antes do casamento, para eles não se comunicarem num eventual divórcio, ou você vai casar ou ter uma união estável no regime da comunhão parcial de bens, porque você só divide, só partilha o que for adquirido durante o casamento ou durante a união, ou na separação convencional de bens. E aí, tanto os anteriores quanto os que você adquirir durante a união ou o casamento, não vão se comunicar no divórcio. Mas tem que lembrar que isso é regra de divórcio. Com a morte, com o falecimento, não é dessa forma. Na separação convencional de bens, por exemplo, aquela que você escolhe, que você vai segregar o patrimônio, quando um ou outro cônjuge falecer, o outro concorre com os herdeiros, os filhos, por exemplo, na herança. O regime de bens é só para o divórcio, não para o caso de sucessão. Espero que eu possa ter tirado sua dúvida. E a gente tem a pergunta da Cleide, que foi enviada da Bahia, pelos espaços jurídicos, pelas redes sociais. Ela manda, boa noite, estou em uma união estável há 3 anos, sem escritura pública. Caso eu compre um carro com o meu dinheiro e do meu trabalho, esse carro entraria em caso de separação? Oi, Cleide, boa noite, obrigada por você estar aqui. Ai, adoro a Bahia.
Sim, esse carro entra. Tudo que você comprar, se você não fez, o problema não é ter feito a escritura de união estável. Óbvio que quando você tem uma escritura de união estável, você tem uma garantia, porque você não precisa depois comprovar. O que acontece muito? Deixa eu dar uma explicação aqui rápida. Por que as pessoas falam de escritura? Por que a escritura de união estável ela é importante? Ao meu ver e na minha experiência, geralmente as pessoas só pensam nisso quando o companheiro falece. Porque o que você tem que fazer? Você tem que, na justiça, provar que você tinha aquela união estável. Você tem que fazer a ação de reconhecimento de união estável. E se você tem a escritura, você não precisa fazer isso, porque você vai fazer o inventário normal como companheira. Então, para isso é a escritura. Mas só por esse motivo. Mas com relação ao regime de bens, você tendo escritura ou não tendo escritura, se você não escolheu um regime, você está na regra da comunhão parcial. Tudo que você comprar, mesmo que seja só com o seu dinheiro, com o fruto do seu trabalho, se vocês dissolverem a união estável, vai ser partilhado. E a gente tem a pergunta do Jurandir de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele manda: boa noite, doutora. Um dinheiro aplicado também faz parte dos bens na separação? Depende do regime de bens. Esse dinheiro foi aplicado quando? Antes, depois, durante? Porque a regra é: adquirir o bem, patrimônio, durante o casamento ou a união estável, no regime da comunhão parcial ou no regime da comunhão total, total já diz, né? Tudo vai ser comunicado, o antes e o depois, você vai ter que partilhar. Por exemplo, quer ver uma coisa que ninguém sabe? O FGTS, que ninguém sabe, quase ninguém fala, e muitos advogados de família não fazem esse pedido quando entram com o divórcio e a partilha de bens. O FGTS. O FGTS é fruto do seu trabalho. O FGTS está lá na conta poupança lá da Caixa, mas ele é partilhável. Quando você tirar lá no futuro, quando você já está separado há 5 anos, mas quando você sacar seu FGTS, você vai ter que dividir. A Caixa já sabe. Já sai um ofício para a Caixa. O dinheiro já vai sair a metade para sua ex-esposa ou para o seu ex-marido. Mesma coisa com dinheiro aplicado. Ele faz parte do patrimônio do casal. Agora, se o dinheiro está aplicado, era aplicado antes de você casar, e você tem uma comunhão parcial, esse dinheiro não vai ser partilhado, mas os rendimentos daquele dinheiro que rendeu durante o casamento, sim. Você botou lá 100 mil, casou, ele rendeu mais 100 mil, você não vai partilhar 200, vai partilhar 100. E a gente tem também a pergunta do Nestor, que é do Rio de Janeiro. O Nestor manda: boa noite, doutora. O regime de bens escolhido para o divórcio seria o mesmo, equivalente para herança no caso de falecimento, ou seria necessário uma cláusula neste planejamento? Oi, Nestor, boa noite, bem-vindo. Então, regime de bens e regime sucessório são completamente diferentes. E hoje, né, o Código Civil, ele não permite que você faça contrato de pessoa viva sobre herança. Por exemplo, você não pode renunciar à herança da sua esposa, por exemplo. Há discussão de que essa reforma do Código Civil deveria prever isso, porque em tese, você não está fazendo nenhum contrato sobre herança de pessoa viva. Você está dizendo que você não quer participar, que você não quer ser herdeiro, por exemplo, da sua esposa, que vocês têm seu patrimônio, cada um tem seu trabalho, e que quando um ou outro morrer, vai ficar com os filhos. Mas isso não é permitido. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos sim um decreto, uma resolução cartorária do CNJ, dizendo que você poderia, em pacto antinupcial, renunciar a esse regime, a essa sucessão, tá? Você diria lá que você não quer ser herdeiro da sua esposa e que ela não seria seu herdeiro. Só que nem todo cartório quer fazer isso, porque isso não está na lei, pelo contrário, né? O Código Civil diz que não pode, mas há sim essa resolução da Corregedoria dizendo que poderia. Então, como é que fica? Se você casou pelo regime da comunhão parcial, os bens adquiridos antes do casamento, no caso de divórcio, ficam só para você. O que foi adquirido durante o casamento, a ameação. E aí, o que acontece na morte? Da morte, você tem a ameação, tá? Então, você não concorre com os outros descendentes, com os herdeiros, na parte dos bens comuns. O que é bem comum? Bem comum é aquele que foi adquirido durante o casamento. Se você já tem ameação, você não é herdeiro. Mas os bens particulares, o que são os bens particulares? São os bens que a sua esposa tinha antes de se casar.
Esses bens particulares, aí sim, você é herdeiro junto com os filhos. Espero que eu tenha explicado comunhão parcial, porque é o mais comum, né? Hoje em dia todo mundo faz, mas cada regime de bens vai ter uma regra sucessória própria. E a gente tem a pergunta do Fernando, de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Ele manda: boa noite, doutora. Está pelos espaços jurídicos. O pacto antinupcial a gente ouve falar muito para quem tem bastante bens. Eu gostaria de saber se quem tem poucos bens também pode ser feito. Oi, Fernando, boa noite, seja bem-vindo. Então, esse é um mito, né? Todo mundo acha que pacto antinupcial é só para os ricos e milionários, e não é. Até porque, como eu já falei aqui também durante toda a entrevista, você pode colocar outras questões que vão além dos bens e do patrimônio. Agora, o patrimônio é importante, digamos, tem só uma casa, você tem ela agora, mas você não quer que sua esposa herde, por exemplo. Eu já falei aqui antes que a gente não pode fazer renúncia, mas no Rio de Janeiro se permite. Então você poderia colocar uma cláusula dessa dizendo que você sabe que é assim que os cartórios que aceitam fazer, tá? Eles fazem você assinar, sua esposa assinar, que você tem ciência que a lei não determina dessa forma, mas que ainda assim você quer renunciar ao direito sucessório. Então, mesmo que você tenha só um imóvel, você poderia fazer. E para além da questão patrimonial, você pode colocar, como eu falei, regras de convivência, quem você quer que fique cuidando dos filhos em caso da morte do casal, quem que você quer que administre o patrimônio. Por exemplo, eu já fiz um pacto antinupcial que a esposa não entendi, que a esposa era contadora e formada em economia, e o marido falou: não entendo nada, eu quero que ela tome conta da questão financeira da família. E colocaram no pacto antinupcial, que era ela que administrava os bens da família, todo o dinheiro, aquela coisa toda. Então, não é só isso. Por exemplo, tem cachorro, tem pet, tem gato. Se você quiser colocar lá a guarda do pet em caso de divórcio, porque os tribunais nem sempre dão a mesma coisa que nós queremos. Hoje já tem um avanço. Temos, sim, alguns juízes, alguns tribunais dizendo vai fazer guarda compartilhada. Mas isso é uma coisa que a gente chama. Nós chamamos guarda compartilhada porque estamos equiparando ao filho. Mas não é assim que a justiça entende, até porque a lei diz que o pet, por exemplo, ele é coisa, ele faz parte do patrimônio, né? Se você quiser colocar, como eu falei, uma multa, uma indenização, se houver uma traição, isso também não tem a ver com ser rico ou ser pobre, né? Não faz parte da questão financeira de ter muito patrimônio. Então, podemos colocar, sim, muitas questões e não é só para quem tem muito dinheiro. Inclusive, a gente tem a pergunta da Leila, aqui de São Paulo. A Leila fala: eu gostaria de saber se era possível colocar, além da multa, em caso de traição, colocar também a perca dos direitos sobre os bens no pacto antinupcial. Oi, Leila, boa noite, seja bem-vinda. Então, perda de bens, de direitos, você não poderia colocar porque isso vai contra a lei, né? Como eu disse anteriormente, nós podemos colocar tudo no pacto antinupcial que não seja contrário à lei. Você não pode ir contra o que estabelece a lei. A lei determina que, se você casou pelo regime da comunhão parcial ou se você casou pelo regime da comunhão total, em caso de divórcio, você vai sim partilhar o patrimônio. Então, isso não poderia colocar. O que você poderia colocar, talvez, é, por exemplo, em vez de ser uma indenização em dinheiro, você poderia colocar que em caso, se ele me trair, se eu trair, ele vai ficar com o meu barco, ele vai ficar com aquela joia, ele vai ficar com aquela casa. Só que isso aí pode ser polêmico e o outro pode vir a contestar judicialmente. E aí é aquela questão, né? Levou para o judiciário, já perdeu todo o efeito do pacto. Se a gente faz um contrato de convivência, um pacto antinupcial para não gerar conflito, para evitar justamente essas discussões, na medida que você judicializa, acabou, esse pacto já não deu certo. Você me perguntou naquela hora, lá atrás da pergunta, qual era o maior erro? É isso. O erro é você colocar coisas que podem vir a ser judicializadas. Óbvio que a gente não tem como prever tudo que pode acontecer no futuro, no casamento, mas o advogado que coloca tudo e qualquer coisa sem se ater à lei, vai dar margem para aquele pacto ser discutido na justiça. E aí aquilo ali já não funcionou. Aí sim eu vejo um erro nesse sentido. E eu tenho a pergunta do Sérgio, também de São Paulo. Ele manda: boa noite, doutora. Se caso eu optar pelo regime de separação total de bens, o parceiro herdaria no caso de eu vir a falecer ou de eu teria que fazer um testamento?
Boa noite, Sérgio. Então, na separação convencional de bens, que é aquela que você escolhe, você não tem meação. No caso de divórcio, você e o seu cônjuge, né? Vocês não herdariam, desculpa, vocês não partilhariam nada num caso de divórcio. Mas no falecimento, sim. Na morte, entende-se que os bens são partilhados. Você concorre, sim, com os herdeiros. Por exemplo, digamos que você esteja num segundo casamento até, né? Você faleceu, a sua esposa vai concorrer com os seus filhos pela sua herança. Mas você pode fazer, como eu falei, pode-se fazer até o pacto antinupcial, né? Prevendo a renúncia, a questão sucessória, mas isso ainda é discutível também, como eu falei, pode vir a ser questionado judicialmente, que não se pode contratar, falar sobre herança de pessoa viva, mas é isso. Mesmo na separação convencional de bens, tá? Tem a questão da herança, sim. O outro vai herdar justamente porque não tem a meação. É mais ou menos assim, quando não tem meação, você é herdeiro. Pensa sempre dessa forma. A meação é o quê? É do regime de casamento. Comunhão parcial, eu tenho direito à metade dos bens. E aí, você não é herdeiro, você só é herdeiro dos bens particulares, que é aquele que não entra na meação. No caso da separação convencional, você escolheu que não vai ter direito aos bens no caso de divórcio, mas na morte tem a herança sim. É até um pouco contraditório, né? Eu já discuti isso várias vezes, já fizemos em palestras que nós presenciamos e também que já palestramos, falamos sobre isso. É contraditório, você escolhe que na vida, no seu relacionamento, você não quer partilhar os bens com seu cônjuge, mas na morte você vai herdar, deveria ser igual. Se eu não quero os bens enquanto eu estou casado no meu divórcio, também na morte eu não quero que esses bens sejam partilhados, que ele seja meu herdeiro. Mas, infelizmente, a lei não é dessa forma. É verdade, doutora. E eu tenho a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é da Silvia, de São Paulo. A Silvia está perguntando, doutora, caso eu opte pelo regime de participação final de aquestos, como fica no caso do pacto antinupcial e também na morte? Então, esse regime de bens quase não é utilizado, né? A gente nem escuta muito falar sobre eles. Nesses anos de experiência, eu nunca vi, nunca fiz. O que acontece na comunhão, na comunhão dos aquestos ao final? Ele fica praticamente como uma comunhão parcial. Só que você fica administrando seus bens, os bens são seus enquanto você está casada, e quando você tem o divórcio, você simplesmente fixa os aquestos, você soma o que tem e o que não tem, seja os particulares e os bens comuns, e aí você faz uma participação que eles chamam de participação final dos aquestos. É juntar os bens particulares com os bens comuns e você vai partilhar do mesmo jeito. Então está até em desuso essa modalidade, esse regime de bens. Se as pessoas já escolhem, nem escolhem os outros, imagina esse. E na sucessão é a mesma coisa. Você vai ter a meação, tá? E no caso só vai ser herdeiro se for bens particulares. Bens comuns não entra na sucessão porque você já é meeiro dos bens comuns. Lembrando, bens comuns são os que são adquiridos durante o casamento. E, doutora, quais são os seus contatos para quem quiser estar seguindo nas redes sociais, acompanhando o seu trabalho, como pode estar fazendo?